Pronto, estamos de volta com a bênção de Deus, né? Representada aqui pelo Carlos Ruas. Deixa eu falar agora uma coisa. A Ned de Franca está falando que você poderia criar uma Maria Madalena que vivesse tentando Jesus o tempo todo. Primeiro tem que fazer o Jesus. Tem que criar Mas, Jesus. Na verdade, o Jesus ele é recente ainda. Ele ainda não mantive ele como um personagem forte. Ele já tem umas pequenas aparições. Porque até eu me preocupo em brincar com Jesus, que é muito mais forte do que brincar com Deus. Porque pareça mais fácil brincar com Deus do que com Jesus. Porque ele teve aquela coisa, né, mórbida, aquela coisa morreu pela gente, sangrando. Então, tem uma aura sobre Deus. Quando você faz piada com isso, a pessoa linka, né, a morte. Você sabia que nos Estados Unidos é o contrário? Como assim, ao contrário? É o contrário. Jesus, você pode fazer qualquer brincadeira que não tem problema. Mas, mas Deus é uma palavra... É muito mais pesado. Muito mais pesado. Interessante. Tanto é que existe bonequinhos de Jesus jogando basquete, ou fazendo sexo, ou brincando, fazendo... Que não ofende. Eu comprei imã de geladeira. Era o Jesus, ele, né, com aquela túnica, né, só com a cuequinha, né? E com várias roupas de imã para você colocar nele. Sabe? Roupa de jogador de basquete, roupa de, sei lá, ovelha. Assim, tinha várias milhares de roupas assim, vistas. Isso virou uma praga uma época nos Estados Unidos. Virou uma praga você ter bonequinho de Jesus. O que você costumava ver de quadrinho? O que você gosta de ler de quadrinhos? Eu gosto muito de quadrinho. Como foi um estímulo de meu pai desde pequeno, foi bacana isso porque ele tinha uma ideia de... eu quero que essa coisa de criança desde pequeno quando desenvolve alguma coisa é melhor do que, né, grandes. E acho que seu pai acertou, né? Que bom, né? Porque se ele não tivesse me ensinado desenho, eu não sei o que eu ia estar fazendo hoje, né? Então, assim, ele sempre botou para tocar um instrumento musical, para desenhar, para curso de teatro, né? Não para trabalhar, mas como hobby, né? É bacana aí você descobrir um hobby gostoso assim. E então eu sempre lia, eu não lia a Turma da Mônica no princípio, eu lia Asterix. Ele comprava Asterix pra mim, então eu adorava Asterix, adorava. Então, desde pequeno, bem miúdo, eu já tinha muito contato com o quadrinho, com o humor do quadrinho. Então acho que eu tive facilidade, eu tenho facilidade hoje de criar humor com isso, de tanto contato que eu tive quando era pequeno, tanto que eu lia. Só depois de 20 anos que eu descobri que isso que era o que eu fazia bem. Eu nunca achava que eu poderia levar isso profissionalmente, né? No Brasil... Quadrinho, como é que se vive de quadrinho, de faculdade, como é que... Então nunca dei bola, assim, era um hobby, era uma coisa gostosa, né? Me formei em desenho industrial, mas eu descobri que sim, funcionava, né? E foi espetacular. Eu queria voltar rapidinho pro Jesus, porque essa coisa me incomodava. Se você mata alguém com uma, sei lá, mataram sua mãe com uma arma, você vai andar com aquela arma pendurada no seu pescoço, é uma coisa que acho que, não sei se a Testemunha de Jeová faz, não usa crucifixo por causa disso, né? Então, e quando a imagem que a gente tem dele, né, aquela coisa bem triste. Imagina se o Jesus hoje em dia. Aí ele vai, sai uma matéria nele no jornal. Que legal, papai, uma matéria minha. Ele vai ver, tá ele lá sangrando, defunto, horrível, pálido na cruz, com a barriga aberta. Então, cara, olha a imagem que a gente tem dele, né? Quando a gente quer lembrar de uma pessoa que a gente gosta, que morreu, a gente quer lembrar dos momentos felizes, o cara no boteco, conversando, feliz, brindando. Bonita. Então, eu queria a campanha Jesus Sorria Mais. Era uma campanha que eu falei, gente, eu vou dar um prêmio, eu quero que todos os ilustradores, assim, façam um Jesus feliz, sorridente, em um momento descontraído de sua vida. Vamos injetar essas fotos na internet, colocar elas espalhadas pelas redes sociais, pela internet, pra gente mudar esse Jesus de mórbido medieval, né, que a gente conhece hoje em dia. Vamos pelo menos deixar o Jesus mais feliz, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aquela coisa. Tem um filme, eu agora não lembro Jesus qual agradece. que quando os aborígenes veem que o Deus do cristianismo, digamos assim, o Deus ocidental é um Deus que morreu, eles falam assim, é muito fácil, a gente vai ganhar essa guerra tranquilo. Se o Deus deles morreu, poxa, a gente então, nosso Deus aí é o cara, né? Já existe um movimento para ganhar dinheiro em cima disso das igrejas, né? Já existe. Já está sendo publicado está sendo veiculado aí a publicação de um Jesus já sem cruz. Só para poder atrair crianças e ser um bonequinho mais agradável e tal. Né? Mas já com igreja por trás e com um mecanismo de ganhar. Mas eu acho que é uma tendência ele sair da cruz. Um Jesus mais assim. Mas é duro, né? Porque uma religião da alegria é impossível, né? Uma religião da alegria, né? Seria uma vitória terrível do Dionísio sobre o cristianismo, né? Porque a religião não pode ter alegria, né? No Ocidente.
porque ela precisa ter culpa, né? Como a religião precisa ter culpa, não pode ter alegria. O cristianismo tem esse problema. Tanto é que você não apresenta Jesus na fase onde todo mundo tem culpa. Na fase da adolescência, a fase, né? Desaparece com Jesus nessa fase, porque é uma fase onde vai ter uma vida comum e onde vão aparecer histórias que não são as histórias que a gente... Mas será que, por ser muito interpretativa, será que talvez com uma geração isso mude? Esse conceito da culpa, da próxima geração já não seja mais tão... Como vão ser novas pessoas que vão assumir o poder, assim, aí já é uma coisa... Como, por exemplo, música em igreja... Há 30 anos atrás era condenado música à igreja, não podia tocar. Aí quando descobriram que música era uma coisa fantástica, né, para atrair pessoas, tudo, agora toda igreja tem música. Seria super interessante se a gente pudesse ultrapassar essa ideia de que para ter uma moral, né, para você ter uma ética, uma moral, precise ter não responsabilidade, mas culpa. Né? Sim. Porque nós, entendi. A gente está tão acostumado que tem que ter algum tipo de punição. É mais ou menos aquela ideia que, não sei se os pais de vocês falavam isso, mas assim, você pode não me respeitar, mas se você tiver medo, você não vai ultrapassar os limites comigo. Então a pessoa fala, prefiro você ter medo do que respeito. Eu acho ruim isso. É que você tem um elemento... É muito ruim você... sei lá, o cara tá fazendo bem, mas ele tá fazendo bem com medo... Então, não é horrível de uma vai ser punido, punição divina? Não é melhor você ter uma consciência e falar assim, eu faço bem porque eu gosto, porque é assim que deve ser feito, eu tenho consciência disso. Sem ter algo que te obrigue a fazer aquilo para você não ser punido. É horrível isso. Mas você... Então, isso seria o grande projeto de derrotar o cristianismo. Isso é o projeto do Nietzsche, né? Fazer a derrota do cristianismo. É verdade. O além do homem, que as pessoas chamam de super-homem, é exatamente o quê? É alguém que não é mais humano porque não tem mais culpa. Né? Mas o não ter culpa não o leva a ser mal. Porque a nossa tendência é dizer o seguinte, bom, se eu não tiver culpa, então, quando eu fizer o mal, eu não vou ter mais arrependimento, não vou... Né? A gente já nasce culpado, né, por causa da maçã. Mas é estranho isso, porque assim, sei lá, digamos que seu pai cometeu um delito, sabe, assim, aí você que é preso, assim, você paga por uma coisa que ele fez. É estranho, né, isso também pra gente. Sei lá, segundo dados bíblicos, a princípio, a Terra pode ter, para algumas pessoas, teria menos de 6 mil anos, né? Uma coisa que um cara fez há 6 mil anos atrás, eu carrego essa culpa até hoje. Se a gente pensar assim, meio racionalmente, assim, eu não consigo interpretar que a gente tem culpa hoje, assim. Pessoa, eu tenho uma culpa de 6 mil anos atrás, assim, sou uma nova pessoa, nasci, eu tenho outra personalidade. O Freud surgiu nas suas tirinhas por uma questão aí paterna ou como que... Não, o Freud surgiu porque Deus precisava de um psicólogo na vida dele. Entendi. Nada melhor, então eu botei Freud pra ser essa personalidade, porque Deus não teve paz. Né? Como é que Deus ia saber o que era certo e errado? Como surgiu Deus? Como Deus superou o seu complexo de Édipo? Não, o que eu adoro é a tirinha. Eu adoro a tirinha. Eu vou pedir pro Fernando colocar, eu tenho 2 tirinhas aí sobre Deus. Né, Fernando? Não, coloca pra mim, Fernando, as 2 últimas, que é a de Freud, a 11 e a 12. Eu gosto de tem ver uma, que ele morde, que ele tá uma pessoa mordendo a maçã e Deus tá desesperado. É terapia. Fazendo terapia, o Freud tá mordendo a maçã, e o croque da maçã, e Deus já fica nervoso. Já vai ficando super nervoso. Se segura na cadeira, não sei o quê. Aí termina a maçã. Essa é ótima. Não pode contrariar Deus de jeito nenhum. Foi morar com o Lucy, né? Essa aí porque o Freud contrariou Deus. Exato, legal. Aí, porque o Lúcifer contrariou Deus, né? Era um anjo, né? Que contrariou Deus, né? Foi contra o ideal de Deus e Deus, né, mandou ele pro inferno, assim. E como você se inspira para escrever as tirinhas? Você costuma ler a Bíblia de vez em quando? Falar, não tô sem inspiração hoje, abre a Bíblia, lê alguma coisa? Sim, ajuda bastante. E às vezes eu não li a Bíblia do início ao final, eu uso mais como consulta. Eu leio ela bem espalhado, não sei o que faltou ler, né? Eu gosto de talvez pegar assim seja partes. mais legal ainda para inspirar, né? Sim, e tem partes fantásticas que eu passei a conhecer o Bezerro Dourado. Como é que eu ia morrer sem conhecer a história do Bezerro Dourado, que para mim é a história mais magnífica que a Bíblia tem, assim, questão de humor que eu vejo, né? A questão de Deus talvez não ser perfeito, do Deus humano. Agora, o mais interessante disso tudo, né, é que esse Deus, apesar de ser do Velho Testamento, ele é completamente cristão, né?
Ele, sim. Você sabia que ele é completamente cristão? Porque o Deus do Velho Testamento, portanto, hebraico, né? Você não pode ter imagem dele, né? Não pode. Tá nos 10 mandamentos. Exato, não se faz a imagem de Deus, né? E nem fala o nome dele. E nem fala mas eu consertei, eu resolvi isso. Eu fiz uma tirinha, porque começaram a me falar, não pode usar a imagem de Deus. Aí eu pensei. Aí eu fiz a tirinha, Deus escrevendo os mandamentos, né? Aí Deus lá falando, né? Escrevendo. Não usarás minha imagem em vão. Aí ele pensa, com exceção do blog, sábado qualquer. Aí eu consertei, agora eu posso usar. Essa imagem de Deus popular que você fez, essa imagem popular, que é a imagem popular, né? A imagem infantil e popular, né? Sim, de Deus, sim. Ela é, como é que se diz? Ela é helênica, ela é das estatuetas helênicas dos Zeus, né? Ele é muito próximo de Zeus. Sim. Porque entendi, porque o Zeus, ele tava nem aí com a imagem dele, né? Ele era, né? Uma outra, você quer ver, o demônio também é uma imagem helênica. O demônio é um sátiro, né? Sim. Um sátiro. A imagem, né? Vou fazer algumas perguntas. O Alan está querendo saber se ele está falando que é a primeira vez que ele assiste o programa. Bem-vindo, então, Alan. Ele quer saber se o cristianismo pode ser visto como a religião da culpa, mas e se isso é característico dessas religiões monoteístas? Porque as 3 religiões monoteístas vêm do mesmo... Ambos envolvem a maçã, né? As três religiões monoteístas são da mesma raiz. Eu não sei se realmente, não sei se o islamismo a gente também é culpado, não sei se a interpretação deles é assim, nunca cheguei a pesquisar isso. Mas que nas 3 o Deus, né, é um Deus único. E nas 3 a primeira coisa que você tem que fazer em relação a esse Deus único é não se envolver com os outros deuses. Que são falsos deuses. Então, se você... Então já está embutido aí um amor... E vice-versa, né? Já está embutido aí um amor que não é amor. Que é muito mais medo, que é muito mais culpa. Porque você tem um embate, né? Você tem um embate. Em todo lugar que você vai com essa religião, ela é de um povo minoritário e pequeno. E o Império Romano grande. Sim. Então, todo lugar que você vai com essa religião, qualquer uma das 3 vertentes que você chega e já tem uma religião maior ali, cheia de deuses com imagens. Sim. Então, o truque para derrubar essas imagens é dizer, olha, a ideia do Deus ciumento, né? A ideia do Deus ciumento. Não tem imagem. Não pode, nosso não tem imagem e não é nenhum desses. Então, eu nunca pensei por esse lado. Nossa, nunca pensei por esse talvez lado. fosse te inspirar bastante. Não sei se você já viu como que na Grécia Antiga existiam máquinas super engenhosas para dizer que era a representação dos deuses. Usavam de ímãs, por exemplo, para fazer cavalos gigantes irem até o teto, assim umas super... O templo de Zeus é um templo cheio de maquinaria para mexer mexer as coisas. Talvez para o medo, uma coisa meio de misticismo, uma coisa teatral, né? Muito teatral, muito teatral. Porque às vezes quando eu vejo esses teatros que acontecem aí, que a gente vê muito na televisão de madrugada, tirando uns demônios do corpo, algumas coisas assim, é muito próximo desse teatro grego que existia dentro dos templos religiosos, né? Sim. Pois é. Mas hoje em dia, né, essa coisa de exorcizar a pessoa em rede ao vivo, assim, né? É engraçado que, assim, tira caroço, né? Porque, assim, a gente tem que ter mais evidência. Se a gente quer acreditar naquilo até o final das nossas vidas, a gente tem que questionar. Uma coisa que não pode ser questionada, acho que ela não merece, ela não merece muito crédito, né? Como é que eu vou acreditar numa coisa até o resto da vida que eu não sei se aquilo é verdade, que eu não consigo provar aquilo, não consigo... mas não tem como provar. Sim, talvez um dia vai ter, né? Mas se um dia vai ter, eu não posso dizer que é isso agora, eu posso talvez supor que pode ser isso, né? Por isso que eu não descarto a existência. Por exemplo, espírito existe ou não? Quem sabe daqui a 100 anos vão descobrir, né? Como há 100 anos atrás tinham várias coisas que eram misteriosas, até eram meio bobeira, né? Hoje em dia a matemática já explica, a física já explica, né? Energias que a gente precisa de deuses para poder explicar, né? E tem outras coisas hoje em dia que ainda são misteriosas, né? Energia, a aura, isso existe, né? Será que daqui a 100 anos vão conseguir identificar a aura existe, uma matemática para reproduzir em laboratório a aura? Então,
eu não descarto. Eu não descarto que não existe. O seu trabalho está bem próximo do Sócrates, então. E é por isso que total. você trabalha... Total. Agora sim, Fernando, coloca para mim da primeira tirinha até a quinta. Pode passando. Eu sou apaixonado pelo Sócrates. Porque o Sócrates, ele falava, né? Abdique de suas verdades. Sim. Essa também que você fez, a última que está no seu blog, eu adorei. Assim, vou te oferecer alguma coisa fácil de acreditar, fácil de aceitar, então isso... É o conforto, né? A pessoa não quer saber se aquilo é verdade ou não, não quer questionar, não quer pesquisar, não quer ver outras, mas é um conforto, ela tá bem, eu vou ter virgens, então eu vou ter... Né? Então ela tá se sentindo bem com aquilo, se sentindo confortável com aquilo, então ela não pensa em tentar ver se é realmente aquilo. O Nietzsche define verdade como uma mentira socialmente aceita. Legal isso, interessante. Eu adorei quando você faz o Sócrates, falei, é ótimo. E trabalhar história em quadrinhos em aula de filosofia é o maior sucesso que existe no planeta. Os professores estão contra isso, ainda não imagem, eu adoro imagem. Eu prefiro imagem do que texto, assim, digo. Ajuda, complementa. Existe um trabalho da filosofia que eu acho legal de se fazer. Você não pede para o aluno ler um texto e resumir o texto. Você leva um quadrinho e pede para, depois do texto lido, vamos ampliar esse texto conversando a partir do quadrinho, né? E voltando agora rapidinho sobre o Sócrates, eu fico impressionado, porque, cara, Sócrates assim, é uma coisa de 2.200 anos atrás, e naquela época em que a ciência ainda não tinha tecnologia para provar as coisas, era tudo ainda suposição, né? Mas ele já pensava, ele não aceitava os deuses, ele não aceitava os deuses gregos. Ele já pensava em si, né? Até que um dos motivos da causa dele ter sido condenado à morte, um dos motivos, né, entre eles, era não aceitar os deuses da época, né? Como se ele tivesse super errado. E é interessante que ele usa o daimon para dizer que ele tinha um deus próprio, um daimon, que na verdade pode ser a consciência. A gente pode dizer que era uma consciência dele trabalhando ali. Você imagina um cara há 2.000 anos atrás que já não aceitava muito bem, né, os deuses do Olimpo, né? E aí você vê que realmente, assim, hoje em dia, assim, a princípio pode ser a verdade. Vai que você morre e na verdade não é o cristianismo, é Zeus que está lá te esperando. Né? O grande lance, eu acho que o grande lance do cartunista é ele se aproxima do verdadeiro filósofo quando ele trabalha com esse "e se", né? "E se", né? E acho que um dos melhores cartoons que eu já vi sobre esse "e se" é um cartoon são 2 cartoons do Quino, onde tá Deus que recebeu um livro do Darwin e ele tá lendo no céu e dando risada de como aquilo é furado, né? E é ótimo, né? Porque é o "e se" do lado de lá, né? Sim, o "e se", né? E um outro "e se" dele também nesse mesmo sentido é Deus eliminando as pessoas na Terra, né? Porque nós somos muito influenciados pela ideia de plano de Deus. Então, por tudo está determinado, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de entender como que o homem pode ser livre se tudo está determinado, né? Mas o Quino brinca com isso assim. Deus está lá, né? Aquela coisinha do Silvio Santos lá, aquela bola que sai as bolinhas de dentro lá. Como é que chama aquele negócio de jogar? Bingo, né? Bingo, sim. Ele gira assim, número tal, aí cai um tijolo na cabeça do cara lá que morre. É puramente a morte, a escolha de quem vai, meu amigo, não tem nada determinado. É aleatório. É no jogo de dados. Eu posso dar um exemplo pessoal e prático que ocorreu comigo isso, então eu acho que essa é uma ótima explicação. Não tem quando assim um avião tá caindo e o ateu reza para Deus, assim, vai que, né? Digamos que, assim, eu não sei se existe a gente brincando com esse "e se", eu seria "icista", digamos assim, né? Se eu tivesse uma ideologia. Eu lembro de uma vez que eu não tinha um partido, assim, né, religioso, mas eu estava pesquisando tudo. E eu não rezava na época, né? E a gente subiu, eu viajei para Friburgo com minha família, a gente subiu Caledônia, que é o maior pico de Friburgo, uma montanha. Eu fiquei com medo daquilo, aquela rua estreita, que só passa um carro, mas é mão dupla, vem aquele caminhão descendo. Você tem que... Gente, assim, foi horrível aquela subida. Eu fiquei com tanto medo daquela subida, que quando a gente foi descer, tinha uma imagem de uma santa. A Virgem Maria, né? Tinha uma imagem de uma santa. Pela primeira vez na minha vida, eu olhei para a santa, falei assim, olha... Sendo verdade ou não, protege a gente na descida. Cara, moral da história, o carro capotou. A gente perdeu o freio. E o carro capotou. Aí você pensa... isso me fez refletir muito, porque eu pensei... A única vez... Alguns amigos falam assim, não, mas Deus
tem que entrar em contato na sua vida. A revelação ainda vai chegar para você. Eu falei, cara, já chegou. Me chegou muito boa. Me chegou muito bem. Não gostei da forma da abordagem divina. Eu acho que para eu não rezar minha vida toda, ele falou, desgraçado, agora você quer rezar? Né? Então, é o IC, sabe assim, as chances de aquilo era um bingo. Aquilo ia ocorrer de qualquer maneira. Tem um quadrinho do Podia ter uma ferradura ali, eu falava, ferradura me proteja, e o carro ia capotar. Tem um quadrinho do Russo que ele tá no avião e ele fala assim, putz, tive uma ótima ideia. Eu nunca de repente mais o avião faço começa a cair, assim, ele fala, não, tá bom, eu não vou responder isso. Eu nunca mais faço piada com Deus em avião. É um risco terrível, é um risco. Eu tava no avião, aí eu tive uma ótima ideia, assim, com Deus, né? Aí eu comecei nisso aqui, aí começou a dar uma turbulência no avião, aí eu larguei o lápis e falei, ok, má ideia. Por via das dúvidas, né? Vai que, né? Deixa o perigo quieto, que era, né? Seria uma ótima oportunidade para ele. Não sei se você sabe que isso na filosofia tem um nome, tem um filósofo, né? Tem um filósofo e tem um nome, chama aposta pascaliana. Nossa. O Pascal. Tá. O Pascal faz essa aposta, né? Uhum. Porque ele é religioso, no entanto é um filósofo, né? E ele não deveria ser religioso porque ele aposta tudo na razão. Né? Mas então por que você também aposta na fé? Né? Ele fala, pelo seguinte, se nós morrermos, não tiver nada, nós dois empatamos. Mas, dado que eu rezei, se nós morrermos e tiver alguma coisa, eu ganhei. Pois é. Então, por isso que acho que o homem prevenido é aquele que reza para Deus, para Zeus, para Oxalá, para tudo que existe, né? Porque um deles vai dar certo. Isso é uma frase, isso aí que você falou, é uma frase de um dos mais sanguinários imperadores do mundo, né? O Gengis Khan. O Gengis Khan falava isso. Quando ele chegava num povo e conquistava mais um povo, né? Ele matava bastante gente e tal, aí os caras falavam assim, olha, o nosso Deus vai castigar. Eu falei, não vai. Por quê? É meu amigão. Por quê? Porque eu matei vocês. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é erguer um templo para esse Deus e rezar para ele também. É uma boa estratégia. Eu não matei ele, eu matei vocês. Uma boa estratégia, o João Paulo está perguntando como que se explica esse retorno religioso do homem pós-moderno. Seria a secularização o fim último do cristianismo, como afirma o Vátimo no diálogo com o Girard? Nossa Senhora! Ele cara foi profundo. Gostou, né? Ele quis pegar a gente. Ele quis pegar nós. Dá pra que nós vamos fazer um cartoon pra ele. Com o Vátimo completamente bêbado. Como nós vimos, né? Fomos jantar com o Vátimo e ele bebeu todas, né? Ser amigo de Deus também deve dar umas proximidades assim, né? Tu conhece umas coisas diferentes que Deus faz. Mas diz pra ele o seguinte, quem que é o... Então, ele quer saber se... Quem que é o... o João Paulo, se seria João Paulo, cadê a Maca? O João Paulo, é o seguinte, pensa bem a seguinte coisa. Esses dias fizeram uma pesquisa... o número de ateus aumentou no Brasil. Né? Mais do que cristãos, né? Mais do que cristãos. Do que os evangélicos. Então você veja, o iluminismo, né? O vagão, né? O vagalhão iluminista está crescendo. Né? Mas é um crescimento muito lento, depende de muita coisa. Agora, por outro lado, também esse número de ateus pode não ser um vagalhão iluminista. Pode ser interpretado também como uma reação ao aumento do número de evangélicos no país. Agora há pouco, Porque à medida que os evangélicos são mais militantes que os católicos, eles tendem a pregar mais, eles criam uma reação contrária também maior. Né? Então as pessoas começam, às vezes, nem sendo ateus, falar que são, né? Só para se livrar de gente militante. Porque o que a maioria das pessoas não gosta é o militante chato, né? Isso em tudo, né? Ecologia... Né? Se aguentar uma pessoa querendo te convencer sem argumentos, é horrível. É um saco. Com argumento tudo bem, mas sem argumentos é horrível. Ainda mais quando bate na sua porta, né? Bater na porta. Eu sou contra isso, assim. Acho que cada um tem que ficar com a sua criança sem querer trazer o outro pro seu rebanho. Assim. Entende? A ideia de pregação é uma ideia... que é assim, você tem uma controvérsia muito grande na Bíblia sobre isso, né? Sobre a ideia de pregação, né? Porque se é necessária ou não, né? Mas aí é como se você tivesse errado. O cara já bate na sua porta querendo te salvar. A intenção é essa, né? Então é como se você... Eu acho muito presunçoso. Sabe, assim, respeite o que eu acredito. Sabe, eu não tô perdido. O cara bate na porta e eu não tô perdido, eu tô bem. Respeite a minha opinião. Mas é que também, mas aí o cara que vai, né, ele parte do seguinte pressuposto, né?
que você está perdido. É você que não sabe, né? Exato. Pois é. Aí. É verdade, ele vai tentar te convencer de você E estar aí, perdido e ele acerta. E ele acerta na maioria das... Porque toda família tem um drogado, um bêbado e um ladrão, né? Então ele acerta, porque ele fala, você não tá... Não, mas você não tem alguém na tua casa? Você encontra, né? E ele não sabe que essa verdade dele é 1 em 1 milhão das verdades que já existiram ao longo da história. Sim. Né? Então, daqui a pouco vai bater uns caras na porta dele, você quer ouvir a palavra de Zeus? Ele não tem argumentos contra. Exato. Não tem como ter argumentos superiores, porque foram crianças... Sabe que eu acho típico do brasileiro, agora mudando um pouco, lembrando disso, fazer piada de tudo, dar risada de tudo. Você acha que funciona, o quadrinho funciona mais ou menos como uma catarse? Você acha que é mais ou menos isso? Porque o brasileiro ri de todas as desgraças, tira sarro, é muito mais nosso isso do que qualquer outro povo, né? Então, até fazer isso com Deus é uma coisa tipicamente brasileira? Não sei, brasileiro é um povo alegre, né? Mas eu acho que o mundo todo é ser humano, alguns mais frios, outros, né, mais extrovertidos, mas eu acho que o mais importante é a ideia, né? A ideia é que vai fazer funcionar, não importa o país. Seja pessoa fria, extrovertida, vai ter o mesmo... Algo universal. Eu quero fazer humor para que todas riam, né? Até o cara mais pessimista e, né, a velhinha viúva que não ri mais, que pelo menos deu um pequeno, né, mexer de lábios, né? A minha intenção é essa. Então, não sei se o brasileiro tem mais facilidade de rir, né, das tiras, mas a minha intenção é sempre conseguir passar um conteúdo bacana, né? E uma coisa que eu acho bacana é tentar falar as coisas do cotidiano. Acho que é um humor que funciona muito bem. Sabe? Eu boto várias situações que ocorrem comigo também, que às vezes ocorrem comigo e eu preciso compartilhar isso para as pessoas, né? É aquela coisa, são as sutilezas que ocorrem com todo mundo e ninguém percebe. E isso é o que mais faz a pessoa se identificar com de você sair do computador. Exatamente, você sai do computador, vai para a cozinha, entra, abre a geladeira. Por que eu tô abrindo a geladeira? Todo mundo abre a geladeira para pensar. O que eu vim fazer aqui? Aí você volta e fica assim, não, mas eu fui para fazer alguma coisa. Né? E você fica, né? Isso ocorre com todo mundo. Então é legal desenhar isso também. Se der para botar Deus no meio, melhor ainda, que é a minha temática, né? Então por isso que ele é bem humano. Eu boto o Adão. O Adão, ele acho que ele é um pouco, acho que os homens riem muito do Adão, gostam muito do Adão. Né? Mas se os homens na vida real aqui falassem as coisas que o Adão fala, eles seriam cafajestes, não teriam, né, seriam super condenados pelas mulheres. Então eu acho que o Adão fala aquilo que muitos homens queriam falar, mas não podem. Pelo politicamente correto de hoje em dia. De não lembrar a data do namoro e depois entra a sua namorada falando, por que você está fazendo esse quadrinho? Você também não está lembrando a data de namoro? Aí vem no cérebro assim, pesquisando. Fala uma data, achei um 16 aqui, toma um 16. Essa coisa que muitas pessoas falam é que o autor bota um pouco do seu cotidiano na tirinha. Aí eu botei o Adão em crise de namoro. Eu botei o Adão em crise, ele não lembrava a data, ele não sabia se era isso que ele queria. Aí eu mostrei pra minha namorada, falei, o que você acha dessa tirinha? Quando ela viu aquilo, ela... Tá acontecendo alguma coisa? Aí eu... Não tá acontecendo nada. Eu acho que é isso que a gente fala, que diferencia a mente da alma e do espírito, né? O cartunista pode não ter nem mente nem alma, mas ele tem que ter espírito, né? Sim, esse espírito e principalmente de porco, né? O espírito de porco é exatamente isso, né? Ter espírito, né? Ser espirituoso, né? As pessoas falam ser espirituoso. Porque, veja, o Adão, o que uma pessoa que está no mundo e cujo objetivo é se relacionar com a Eva? Não tem mundo, só tem ele ali. Então, tudo que é sobre casal, pinta ali, né? Então, essa é uma temática interessante. E é uma relação que realmente deve encarar. Agora, quando você põe... Ele é muito frustrado, né? Porque ele não tem poder de escolha. Ele vai ver 900 anos, 800, 900 anos com a mesma mulher. Assim, a gente não consegue ficar um ano com a minha mulher, mas 800 anos, pelo menos uma relação aberta, né? Só porque, né, depois de 50 anos, pelo menos, só pra... Nossa, né? Assim, não tem Viagra que aguente uma relação de 800 anos. Imagina uma mulher depois de 200 anos, que delícia que ela deve estar, né? Nossa Senhora. Né? Já tá pulando corda com... Bem... Com certeza. Carlos, eu quero agradecer demais você ter vindo no programa. Olha, foi rápido, né? Fala, é muito rápido. Nossa, eu gostei demais de ter vindo. Ainda avisa bem aí que da deu semana certo. que vem, então. Semana que vem, Semana que vem nós temos o Luiz Felipe Pondé. Não. Semana que vem é o Luiz Felipe Pondé. Que legal. E vamos conversar com o Luiz Felipe Pondé. E depois
Não. E depois a gente vai ver. Mas a semana que vem vocês estejam conosco aí, que é o Pondé. E obrigado, Carlos, viu? Eu agradeço pelo convite, agradeço vocês, né? O pessoal que está assistindo. Eu espero não ter pegado muito pesado, porque assim, eu sempre tento manter um equilíbrio, mas assim, batendo papo, às vezes sai cada coisa. Então, pois é, leve na esportiva. Né? Pessoal, obrigado por assistirem. Obrigada, pessoal. Até semana que vem, então.